O maná escondido. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O livro do Apocalipse é difícil de ser entendido e por isso quase não é lido. Ele apresenta números, imagens estranhas, figuras de animais incompreensíveis ao nosso entendimento. Entre os 66 livros da Bíblia, o Apocalipse é o único que promete uma bênção para quem o lê. No capítulo 1, versículo 3 nos diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela existentes. Portanto, é de grande proveito a leitura e o estudo deste livro. O Apocalipse quer dizer revelação. São visões que o apóstolo João teve a respeito das coisas que em breve devem acontecer. O apóstolo João foi o discípulo que tinha mais intimidade com Jesus. Os 12 discípulos pregaram e divulgaram o Evangelho, mas com muita dificuldade, pois eram perseguidos, maltratados, castigados por levarem as boas novas. Todos os apóstolos, menos João, tiveram mortes trágicas. Somente o apóstolo João morreu com idade avançada. Isto não quer dizer que não tenha sofrido. Foi perseguido, castigado, humilhado e em certa ocasião foi lançado dentro de um tacho de óleo fervendo. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram ilesos da fornalha ardente, João também, milagrosamente, saiu do óleo fervente sem nenhuma queimadura. João foi enviado para a ilha de Patmos, onde eram levados assassinos, ladrões, viciados, enfim, todas as pessoas que transgrediam a lei. E no dia do Senhor, João achava-se em espírito e ouviu por detrás dele grande voz dizendo: o que vês, escreve e manda às 7 igrejas da Ásia. E João envia uma carta a cada igreja, e para a igreja de Pérgamo ele escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O versículo nos fala sobre o maná escondido. E o maná, no sentido da palavra, é o pão que Deus fez cair sobre a terra enquanto Israel andava no deserto rumo à terra prometida. Pois bem, este maná também ficava escondido dentro da Arca da Aliança, junto com as tábuas dos mandamentos e o bordão de Araão. O maná, no sentido espiritual, simboliza a palavra de Deus, pois assim como o maná está oculto ou escondido na palavra de Deus, também estão escondidas todas as bênçãos, vitórias e milagres do qual precisamos. Deus criou todas as coisas. Tudo o que há na terra foi criado por Deus. Nada é nosso, mas nós somos filhos de Deus. Ora,
Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Co-herdeiro quer dizer junto com. Portanto, Deus nos deixou por escrito uma grande herança, nos deixou um testamento, o Velho e o Novo Testamento, com todos os nossos direitos, com tudo o que é nosso. Este maná está escondido no Velho e no Novo Testamento. E para saber o que é nosso, temos que ler os testamentos, que é a palavra de Deus, e tomar posse das promessas que Deus nos fez. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Israel tinha toda a proteção de um Deus poderoso, um Deus forte, que os fazia mais que vencedores, pois ele ia à frente em todas as batalhas. Nas guerras, a arca ia à frente, e o povo dominava os inimigos. Frente ao rio Jordão, os sacerdotes entraram nas águas, carregando a arca, e as águas se dividiram para o povo poder passar. Na queda das muralhas de Jericó, a arca também ia à frente quando o povo rodeava a cidade. Contudo, as vitórias estavam ligadas à conduta do povo, à obediência à palavra e em adorar um único Deus. Estas passagens nos colocam num ponto mais elevado, onde a presença do Senhor nos dá esse poder de atravessarmos as águas de problemas e dificuldades. Mas o povo andou por caminhos tortuosos, e a presença de Deus já não os acompanhava. Retirar os hebreus do Egito foi fácil para Deus. O difícil foi tirar o Egito do coração dos hebreus. E os filisteus, em campos de batalha, venceram os israelitas e tomaram a Arca da Aliança, que estava nas mãos de Israel há 300 anos. O maná e a flor da vara de Araão conservaram-se da mesma forma inicial, isto é, não se deterioraram. Os filisteus fincaram a vara de Araão na terra com a intenção de seus campos produzirem frutos e frutos com abundância. E comeram o maná pensando que seriam super-homens. Mas houve seca em suas terras e o povo foi abatido por doenças. A maldição foi tão grande sobre os filisteus a ponto de não suportarem mais e devolveram a arca para Israel. No período da invasão da Babilônia, Jerusalém foi incendiada, o templo do Senhor também foi incendiado e a Arca da Aliança desapareceu completamente. Não houve mais a menção da arca na palavra de Deus. O desaparecimento da arca foi uma permissão de Deus e um prenúncio do que aconteceria no futuro, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo. E os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, levaram a palavra de Deus às nações. A Arca da Aliança no Velho Testamento representava a presença de Deus. E agora, no Novo Testamento, a presença de Deus era representada pelos apóstolos.
Hoje nós somos discípulos do Senhor e representamos a sua presença, pois somos a luz do mundo, o sal da terra. Você já pensou que o maná escondido, as tábuas dos mandamentos e o bordão de Araão estão no coração dos escolhidos e que têm intimidade com o Senhor? Pois bem, no Velho Testamento, o maná era o pão que descia do céu e que alimentava o povo hebreu fisicamente. E em João 6,51 nos diz que Jesus é o pão que desceu dos céus. Portanto, o maná é o pão que nos alimenta fisicamente e espiritualmente. O pão da vida é Jesus, e Jesus é a palavra. Portanto, o maná representa a palavra de Deus. Quando recebemos a palavra e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos este maná, que a cada dia cresce em nosso coração, em conhecimento, pela ação do Espírito Santo. As tábuas dos mandamentos são alicerçadas em nosso coração, pois passamos a obedecer com prazer o que o Senhor nos determina. Portanto, temos o maná e as tábuas dos mandamentos em nosso coração. E o bordão de Araão? O bordão, ou seja, o cajado, representa a autoridade que o Senhor nos dá para anunciarmos as boas novas. E a flor do bordão? Quando recebemos o maná, ou seja, a palavra de Deus, recebemos uma semente que é regada com as águas que vêm do trono de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Ela começa a crescer, e quando ela floresce, isto é, a flor do bordão, é o momento que estamos prontos para dar frutos. E lançamos a palavra de Deus e alcançamos as almas, e que são os nossos frutos. Muitos frutos, a ponto de nos compararmos com os ramos curvados de uma fruteira carregada de frutos. Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos somente podem dar frutos quando alimentados pela videira. Os ramos se curvam pelo peso dos frutos, assim como nós nos curvamos diante de Deus para agradecer pelas almas e pelas graças recebidas. Numa árvore também há aqueles ramos que não dão frutos, por isso estão sempre retos, não se curvam pelo peso dos frutos, não se curvam diante de Deus. Mas os que estão na presença do Senhor são como árvores plantadas junto às águas e que estendem suas raízes para o ribeiro e não receiam quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se perturbam nem deixa de dar frutos. Jeremias 17:7. Os hebreus colhiam diariamente a porção do maná para cada dia, e no sexto dia colhiam o dobro, pois assim estariam bem alimentados. Hoje também temos que buscar a presença do Senhor a cada dia, o pão que desceu dos céus, para que estejamos sempre alimentados espiritualmente. Israel perdeu a arca, perderam a presença de Deus, portanto, não podemos andar por caminhos tortuosos, pelo contrário, temos que nos alimentar deste maná, deste pão que nos torna mais fortes,
mais íntimos do Senhor, e com isto somos mais que vencedores. Amém? Sou Carlos Calmar. Esperamos que sempre este maná nos leve a patamares mais altos, nos alicerçando a cada dia na presença do Senhor. Que as bênçãos de Deus sejam com todos hoje, amanhã e sempre, assim seja.